Bom, e aí pessoal, vamos lá para mais uma aula agora e eu vou ensinar para vocês agora um pouco de como que o computador funciona. É importante a gente saber disso porque isso vai ajudar bastante a gente na hora da programação, principalmente na hora que tiver que utilizar cache, quando que a gente vai utilizar cache, quando que a gente vai trabalhar com os dados da memória e quando que a gente vai trabalhar com os dados pegando direto do HD. Então vamos lá. O computador ele funciona basicamente com três componentes principais: o processador, a memória RAM e o HD. O processador ele é o cérebro, né? É ele que processa, ele que faz tudo acontecer de verdade. Ele pega o nosso programa, que é como se fosse uma receita, né? Uma receita de bolo, e ele vai buscar os ingredientes no HD e depois manda para a memória RAM, que é onde ele trabalha, ele fica trabalhando com a memória RAM. Por que isso? Porque é muito mais rápido, a memória RAM ela é muito mais rápida do que o HD. É muito mais rápida mesmo. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando vocês abrem um arquivo do Word, você está lá trabalhando, digitando as coisas, você só consegue fazer isso porque o computador primeiro ele foi na memória RAM para abrir o Word. Desculpa, primeiro ele foi no HD, pegou os dados do HD que são necessários para abrir aquele programa e carregou tudo, jogou tudo para a memória RAM. E aí você consegue digitar uma palavra sem travar o computador, sem nada. Se isso fosse direto no HD, seria muito lento. Você ia digitar uma palavra e aí ele ia ter que trabalhar, pensar, gravar aquela informação, depois recuperar, ia ser um processo bem lento. Então, primeiro o que ele faz? Ele vai lá na memória, no HD, pega os dados, os arquivos necessários para abrir aquele programa, carrega na memória RAM, e aí você fica escrevendo, lendo, escrevendo, trabalhando dentro da memória RAM. Aí quando que ele volta para o HD? Quando você aperta o botão salvar. Aí quando você aperta o botão salvar, ele pega tudo as alterações que ele fez na memória RAM e grava de novo no HD. Então é por isso que hoje em dia não, né? Porque o Word está bem avançado agora, ele consegue recuperar os seus arquivos quando você perde. Mas antigamente tinha esse problema, né? Que você estava digitando, escrevendo um texto lá, aí acaba a luz e se você não tinha salvo, você perdia tudo que você tinha feito. Por quê? Porque a memória RAM ela é volátil, ela depende da energia. Os dados, quando acaba a energia, quando você desliga o computador, tudo que está salvo na memória RAM some. Diferente do HD. O HD ele não depende da energia para armazenar os dados. Ele escreve, e isso é escrito fisicamente no HD, e você pode desligar o computador, acabar a energia, que o que foi escrito até aquele momento vai continuar lá, não vai ser perdido. Tá? Só que aí, por causa disso também, que ele é tão mais lento que a memória RAM. Né? A memória RAM, por não ter uma escrita física, ela é infinitamente mais rápida. Infinitamente não, né? Mas muitas vezes mais rápido que o HD. Então, no nosso programa, a gente vai ter que saber quando que a gente vai gravar, armazenar dados no HD e quando que a gente vai trabalhar na memória RAM. Tá? Então, deixa eu ir para o próximo slide aqui. Para exemplificar melhor isso tudo que eu falei agora, funciona basicamente como uma cozinha, onde, deixa eu ir mais um slide para frente, onde no caso o processador ele seria o nosso chefe. O processador seria o nosso chefe, certo? Ele que vai executar ele vai pegar a receita, que é o nosso programa, e vai pegar os ingredientes que estariam no armário ali, onde eu coloquei o HD. Então ele vai lá, pega os ingredientes no armário e coloca em cima da mesa para ele trabalhar, que seria a nossa memória RAM. A mesa aqui, que eu representei aqui,
Ela seria a nossa memória RAM aqui no caso. Por quê? Porque é muito mais rápido pro chefe vir e pegar os ingredientes que ele está trabalhando aqui na mesa do que aqui no armário, né? Imagina que, pô, ele está cozinhando alguma coisa lá, ele precisa pegar a farinha. Aí ele vai lá no armário, pega a farinha, coloca um pouco na tigela dele, lá na panela que ele está fazendo, e depois tem que guardar isso no armário de novo. Aí ele vai pegar uma colher, ele vai lá no armário, abre o armário, pega a colher, trabalha, e depois ele não tem onde guardar, ele guarda de novo no armário. Ia ficar um processo bem lento, né? Um negócio bem travado. Então ele tem esse espaço aqui, a mesa dele, né, de trabalho, que seria a nossa memória RAM no caso, ela tem um espaço limitado, certo? Então a gente tem que tomar cuidado para colocar só o que a gente vai precisar mesmo. Mas isso aqui agiliza bastante, né? Porque tudo que ele precisa está aqui na mão. Ele não precisa ir lá no armário, abrir o armário, fazer todo esse processo burocrático para poder trabalhar ali, né? Fazer o processamento dele, cozinhar e etc. Então, eu não sei se ficou claro, mas essa foi uma ideia legal assim que eu tive para exemplificar como como o computador funciona, né? Então, nosso processador ele é um chefe de cozinha, né? Que ele vai preparar ali uma receita, que é o nosso programa. Tem uma série de regras que ele tem que fazer. E aí, primeiro, ele vai no HD, aqui no nosso armário, pegar os ingredientes. E ele coloca tudo na memória RAM, porque ele vai trabalhar. Depois que ele processou, fez tudo que tinha que fazer, terminou, ele volta com os ingredientes para o armário, para o HD. Então é assim que a gente vai trabalhar também no nosso programa. É exatamente dessa forma, como se fosse uma cozinha.